trabalho, se o trabalho está bem complicado. Olá, Pipe! E aí, Fê, tudo bem? Tudo bem? Que E aí, bom estar pessoal? aqui nesse momento com Tamo aí. você. Bom demais. Oi, amor. Então, estou falando pro pessoal aqui ir lá pro aviãozinho, compartilhar essa live, que eu tenho certeza que essa live promete. E vamos ter aqui altos insights e reflexões da nossa própria vida relacionada ao trabalho, né, Pipe? É verdade. Porque grande parte da nossa vida estamos dentro desse ambiente, é um desafio, e muitas pessoas passam pelo trabalho como um fardo muito grande, onde só 2 dias da semana eles são super felizes, são os dias de descanso, sábado e domingo, e os outros 5 dias são muito, muito enfadonhos, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Gente, então para quem não conhece aqui, das pessoas que estão no meu canal, no meu Instagram, o Pipe é uma pessoa muito querida, que inspira muito a minha vida. E ele é um teólogo bem sensível nesse sentido da aplicação, né, de uma visão teológica, de uma cosmovisão cristã dentro de um cenário amplo da sociedade. E aqui, especificamente, até tive uma conversa com ele recentemente sobre essa questão do trabalho, né, do nosso serviço e como enxergarmos de uma forma mais saudável esse serviço, e por isso ele está aqui conosco nesta noite. Pipe, faça sua apresentação rapidamente aí pra gente, pra galera que não te conhece ainda. Boa noite para todo mundo aí. Alguns aqui que eu já vi que entraram. Galera lá da Church. Ah, Fico é. O pessoal da bem comunidade vai feliz. entrar, com certeza. Eu sou o Pipe, Luiz Felipe, esposo da Débora, pai do Henrique e do André. E tenho o prazer de há muitos anos estar engajado nessa reconfiguração do trabalho como forma de adoração a Deus e não Uhum. como fardo, porque isso vem de uma outra questão. Ei, Joyce, tudo bem? Ótimo, ótimo. Então, ô Pipe, vamos começar aí nosso papo. Você pode ficar livre aí, tá bom? Se você tiver preparado alguma coisa, vamos fazer uma conversa. A gente nem fez nenhuma pauta aqui, tá, gente? Resolvemos deixar o negócio bem livre na medida do possível. E tem uma questão que é bem interessante quando a gente vai fazer uma mentoria de trabalho, e muitas pessoas durante muito tempo esqueceram de trabalhar com essa variável que é extremamente importante, que é a fé ou a espiritualidade. E hoje, a gente já sabe de 3 grandes pilares que a espiritualidade pode trazer para o ser humano no curso da sua carreira. Um desses pilares é o fator motivacional. Nós temos algumas indicações de que pessoas que têm uma espiritualidade, trabalham a sua espiritualidade, aqui nós não estamos falando de religião, né, ou trabalham a sua fé, elas tendem a enfrentar ou terem mais recursos de enfrentamentos ao estresse ao longo da sua carreira do que outras pessoas, possuem uma melhor satisfação, muitas vezes, no trabalho, e geralmente têm uma facilidade maior de selecionarem qual a sua carreira, onde vão atuar, porque tem uma questão muito forte relacionada ao chamado, ao propósito de vida. Como que você vê isso? Né? Isso aqui são dados da ciência. Como que você vê na sua prática e dentro da teologia essa questão? Bem, a questão mais importante aqui, Fê, é que todas as fés, né, as seitas e as crenças, elas trabalham com a questão do esforço para a salvação. Apenas Uhum, o cristianismo que diz que o seu esforço não lhe garante ou não lhe concede a salvação. Então, na visão, né, de Cristo, o trabalho ganha um outro contorno que é também ainda mais encarnacional ou encarnado, mais natural do dia a dia do que outras fés ou seitas e crenças. uhum, Porque uhum, na fé cristã, o trabalho ele foi feito como a maneira de adoração a Deus. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O que isso quer dizer? É que o homem recebeu características do próprio Deus para que ele fosse um regente dessa terra.
Então, o trabalho na fé cristã é a maneira que o homem foi criado para se relacionar e se expressar para a glória de Deus. E por isso é que o homem cria, inventa. Então, tudo aquilo que eu vejo como algo novo, criativo, a tecnologia, a cadeira, a televisão, o carro, qualquer coisa, é uma referência de um homem que foi feito à imagem de Deus. Uhum, Mas aconteceu algo que a fé chama de pecado, né? Que é quando esse homem, quando o ser humano, ele quer trabalhar para si mesmo. Ele quer uhum. construir o seu sonho, as suas coisas, e ele então se descola de Deus de alguma maneira, dizendo assim: Deus, eu não quero fazer algo para a sua glória. Eu quero entrar e fazer algo de acordo com aquilo que eu mesmo quero e para a minha grandeza. E aí Uhum. é que a gente entende como que entrou, segundo a fé cristã, né, o trabalho como forma pesada. Porque a partir do momento que o trabalho na espiritualidade deixa de ser uma relação com o outro, o trabalho se torna uma relação identitária. Ou seja, eu Aham. faço e eu sou aquilo que eu faço. É o que a gente vê hoje, né? É. É quando você chega para alguém e fala assim: ô Pipe, fala um pouquinho sobre você. A, a primeira coisa que as pessoas falam é: eu sou o Pipe, pastor, Isso, teólogo, a função, né? jornalista, né? Tudo mais. Uhum. Por quê? Porque o nosso trabalho ele se tornou, segundo uma fé que diz que existe algo errado no mundo, existe um tal do egoísmo que entrou ou que É. se fez maior do que essa preocupação com o outro, o trabalho então se torna algo que me dá identidade e não uma relação que eu tenho para adorar e para construir outras coisas e amar as pessoas. Fantástico, muito bom isso. E é interessante isso que você está colocando, porque me veio agora à mente o que nós vemos muito acontecer, o aumento da síndrome de burnout no meio da sociedade, muitas pessoas com alto índice de estresse, com limites de esgotamento emocional, e muito envolvido dentro desse processo é essa autocobrança, é essa autogestão muito voltada para si mesmo, muito intimista, e muitas vezes a pessoa ela faz o deslocamento, onde ela já não consegue entender o papel dela e a função para ajudar alguém, para contribuir com o meio, né? Tem muitas pessoas que não entendem que só a presença delas pode fazer uma diferença e um impacto gigantesco naquele local, mas está tão introjetado produzir para si mesmo e o só ganhar dinheiro, que isso fica meio que como se tivesse obstruído o caminho, né, para a pessoa, e o trabalho, a função do trabalho não flui no propósito que nós acreditamos que ele existe, né, para que ele existe, que ele vem antes do pecado, né, essa estrutura, como você colocou. Antes mesmo desse pecado, nós já temos um projeto onde nós vamos construir algo e desenvolver algo aqui na Terra. É verdade, assim, algo que a gente tem que entender é quando a gente entra em as questões do nosso século, né, que são, né, assim, a, a doença do nosso século é a ansiedade, né? É, Ou seja, e por que isso? Justamente porque o trabalho, as coisas, o esforço se tornou algo que diz quem eu sou e não é. algo que revela uma identidade que eu tenho. Ou seja, se eu Uhum. sei quem eu sou a partir de algo que não é do meu esforço, o meu esforço não se torna tão pesado assim. O nosso problema é que nós vivemos em um tempo onde a espiritualidade ela se torna muito mais um movimento de escape da realidade
do que de compreensão e resolução da vida. Ou seja, as Sim. pessoas querem uma fé para resolver as ansiedades, os burnouts, lembrando que Uhum. burnout também dá em quem é resolvido e trabalha muito, né? E tudo Exatamente. mais. Mas a questão da espiritualidade com o trabalho, então ela vem a partir desse primeiro ponto. Eu não sou o que eu faço, mas eu faço para expressar a relação com quem me criou e por que eu sou. Logo, Uhum. quando eu trabalho, a questão é o fazer para a glória de Deus se torna algo muito mais suave e muito mais importante, mais Aham. relevante. Ou seja, eu Aham. faço o qualquer coisa. Aí que entra outra coisa. Se eu não faço para ser, eu também não tenho algo que eu faço que se torna algo especial para Deus. Ou seja, Ah, é. eu sou um pastor. Você é uma psicóloga, certo? Uhum. Qual Uhum. que é a nossa diferença no trabalho espiritual? Nenhuma. 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 Por quê? Porque não é o que eu faço, mas é como Uhum. eu compreendo o que eu faço e como eu compreendo quem eu sou. Uhum. Logo, se eu não tenho uma espiritualidade firmada, eu provavelmente vou viver fazendo, buscando alívios, sejam ele as férias, o dinheiro, seja ele, né, assim, assim, algo que eu cresço na vida, um carro novo, um sítio, qualquer coisa que possa me dar a paga disso tudo. Mas eu me perco nessa relação prazerosa do trabalho. Por quê? É verdade. O trabalho foi feito como algo para prazer relacional. E a gente entra num terceiro ponto, Fê, que o trabalho, mesmo após a queda, com o advento de Cristo, ele se torna um instrumento de justiça e retidão, que é quando eu vou trabalhar, não para ter uma paga no final do mês. Eu vou Uhum. trabalhar para amar o próximo. Eu vou trabalhar para melhorar a vida das pessoas. E, por último, eu vou trabalhar para anunciar um rei que vem, que veio, que curava, que fazia e que está voltando para restaurar todas as coisas, aonde a terra será totalmente restaurada, feita de novo, e as relações de trabalho irão continuar. O problema Uhum. é que a gente tem um cristianismo também, né, desvirtuado. Ou seja, É. assim como em outras crenças, os cristãos aprenderam tudo errado. A verdade é essa. Eles aprenderam que eles têm que crer em um Salvador para que na sua morte eles tenham vida após a morte. E Tá meio acabou. certo. Eu conquistando só isso já tá ótimo, né? Já tá, ou seja, se eu morrer agora, ou seja, mas qual que é o sentido da minha vida? Por que eu Uhum. tenho dons, talentos? Por que eu estou aqui? Por que eu vou viver? Para que eu vou viver? É por isso que Uhum. Paulo, em uma das suas cartas, ele diz assim: quem não trabalha não come. Quem não trabalha não come. Por Uhum. quê? Os cristãos daquela igreja estavam largando tudo, vivendo às custas dos irmãos, achando que Jesus iria voltar, então que tudo estava resolvido. Mas Uhum. o que Paulo está falando por trás disso é: o trabalho não tem essa dimensão pesada que vocês dizem ter, e ele é uma finalidade de adoração a Deus. Assim como o Aham. homem foi criado para cultivar o jardim, e a palavra cultivar em Gênesis tem a mesma raiz da palavra culto, de adoração, a gente entende, então, que Paulo está falando assim: olha, que nós somos embaixadores
de Cristo, nós representamos um reino que é de outra esfera, de outro tipo, mas que está presente e será, né, no final de tudo, o reino de todos os domínios. Então, Uhum. Jesus é rei e nós somos aqueles que reinam com ele e estamos, pela forma que nós trabalhamos, demonstrando o tipo de reino. Logo, eu não trabalho apenas para ganhar dinheiro. Eu trabalho para justiça, equidade e amor ao próximo. Ótimo, é maravilhoso. Enquanto você falava, eu estava lembrando de uma pessoa, minha mãe entrou por aqui, ela vai lembrar. Um jardineiro que cuidava da nossa casa e ele sempre, né, ele era badaladíssimo, que todo mundo queria o serviço deles, e chamava Seu Bom Tuil. Então, quando ele prestava o serviço, sempre dava aquela alegria na minha mãe. Eu via ela falando, meu pai, não, ninguém faz igual o Seu Bom Tuil. Porque uma coisa peculiar dele, tinha essa cosmovisão cristã, e ele trabalhava sempre com muita alegria, com muito dinamismo, e sempre fazia além. Sempre dava aquela pontadinha além, na jardinagem, na flor, como se fosse um brinde, né? E eu acho isso muito, me veio muito isso na mente, porque quando você faz, e não somente para esse outro, mas entendendo que você está entregando o seu melhor numa excelência para um transcendente, você faz algo que, não por uma troca, né, que a gente sabe que não é uma troca, mas enche uma satisfação, um sentido de bem-estar, que aí é a hora que o dinheiro não supre. Né? Não é o dinheiro que ela vai me dar no final desse serviço que eu estou atrás, mas é olhar aquele jardim que eu fiz e eu falei, olha, que bom trabalho, olha o que eu entreguei com a melhor excelência, pode não ter sido o melhor de todos, mas para mim eu entreguei a maior excelência, o melhor serviço, a melhor dádiva que eu poderia dar, eu me doei aqui. E lógico que isso vai voltar com bem-estar para a nossa vida, né, Pipe? É inevitável, não tem jeito. É verdade, assim, é só para a gente entender um pouco que, além de estarmos falando de um Deus transcendente, que está fora do nosso tempo, está em outra esfera de realidade, nós estamos dizendo também que esse mesmo Deus é um Deus imanente, ou seja, que interage, que está, que interfere no nosso mundo, e é um Deus que é pessoal, é um Deus que se relaciona. Então, é por isso que é possível eu ter uma espiritualidade que é totalmente, né, factual, vivida, expressada, porque Deus está aqui, né, e tudo mais. Eu conheço muita gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que só tem dinheiro. Por quê? Porque elas perdem tudo da vida para conseguir aquilo que, quando elas chegam lá, falam assim, nossa, achei que isso ia me dar sono, achei que isso ia me dar tranquilidade, achei que isso ia me dar paz. E a questão é que não é. Exatamente. Por quê? Porque o trabalho se torna um escravo quando eu coloco ele num status de meio para conseguir a felicidade. E o maior Deus do nosso século não são os deuses tradicionais. O maior Deus do nosso século é a felicidade. Muita gente se relaciona com Jesus Cristo, com Buda, com várias seitas, com várias coisas. Várias pessoas vão para várias experiências espíritas, umbanda, candomblé, seja o que for. Elas vão para lá para quê? Porque elas querem ser felizes. Felizes, se sentirem bem. A relação com uma suposta divindade não é uma relação né, assim, que o Deus é a finalidade, mas ele é um meio. E, infelizmente, isso é o que mais acontece no meio evangélico também. Ou seja, nesse sentido, também o meio evangélico ele não corresponde à realidade
do meio do trabalho como adoração, porque a maioria dos evangélicos aprenderam errado e estão expressando o seu trabalho, entendendo que o trabalho que eu faço de segunda a sexta, ele não tem valor para Deus, quando ele tem o maior valor para Deus. E a gente se tranca dentro de templos, a gente enche o prédio de gente e a gente esquece que ser a igreja de Cristo mesmo é do lado de fora. Isso é muito sério e essa é a quebra, né, que a gente precisa, porque quando eu enxergo valor espiritual, valor eterno naquilo que eu faço, que parece banal, eu começo e eu tenho a possibilidade de fazer de uma forma diferente, né? Então, isso é algo muito importante também, porque quando você quebra o mandamento de amar ao próximo, você quebra o mandamento de amar a Deus, porque só é possível alguém que ama a Deus se expressar amando o próximo. É óbvio que nenhum de nós é perfeito nessa equação, porque nós estamos sendo libertos pelo Espírito de Deus dos nossos meios egoístas de trabalho, de sempre nos relacionar. Então, é por isso que o trabalho em si, ele não pode ser um fim em si mesmo. Em si mesmo, é interessante. E assim, eu li uma pesquisa recentemente que era justamente isso, que primeiro alguns estudantes eles tinham uma maior facilidade para fazerem a escolha profissional, esses que estavam com algum tipo de envolvimento com a espiritualidade, com a fé. E uma segunda questão é que a grande maioria apontava que eles, um termo server, né, que era servir, né, todos faziam, tudo bem que pode ser que a motivação, alguma coisa ali não estava tão equivocada, né, mas que a maioria dessas pessoas que falavam que uma dos maiores objetivos na escolha profissional, na escolha da carreira, era o servir alguém, eram pessoas que ao longo da vida possuíam um bem-estar melhor e uma produtividade maior ao longo da carreira. Então, isso aqui é um estudo científico. Agora, como que você entende que esses resultados têm a ver ou se relacionam com esse padrão aí que você está colocando, dessa cosmo, do que é esse trabalho dentro de tudo que você definiu para a gente até esse momento? Então, eu lembro quando eu tinha meus 17, 18 anos, e que a gente tinha que fazer a escolha, você lembra? Você é médico, você é isso e aquilo. E o tanto que aquilo, a chance, a probabilidade, assim, a chance de que todos nós erramos na escolha é muito grande. Né? Eu fiz a primeira escolha por turismo e hotelaria. Uau, eu não sabia dessa não, gente. Eu sou gago, né? Então eu falei assim, cara, eu vou ser chefe, né? E tal, então eu vou entrar, entender o meio, mas o meu negócio mesmo vai ser chefe de cozinha. Então era uma coisa que estava ali próximo e tudo mais. Aí eu vi que não tinha nada a ver e tudo mais, e eu tive a compreensão de que eu posso ter um norte na vida a partir de duas coisas. A primeira é clara, são os meus talentos. O que eu faço bem? Gente, anota aí, gente. O que eu faço bem? Né? Então, assim, eu canto bem, entendeu? Mas eu canto muito bem. Eu gosto de cantar. É algo que eu posso, então, investir para mim, né? E tudo mais. Eu faço cálculo bem. Eu me interesso por coisas assim. Ou seja, o que eu tenho de talento? Porque qualquer pessoa, por mais que goste de alguma coisa que ela não faz bem, no médio prazo, no longo prazo, isso se torna desinteressante. Verdade. Logo,
é muito mais fácil que eu faça algo que eu faço bem. Por quê? Uhum. A sensação de prazer de curto prazo, ela é concreta, ela é batata. Vai dar Tem certo. jeito não. É. Não tem jeito. Então, talento. A segunda coisa é o que arde na minha vida. Quais as causas do mundo? O que que eu olho e eu sinto assim, aquele negócio? Exemplo, se eu passo na rua e vejo alguém lá de rua e com fome, tudo mais, ele bate aqui, né, e tal, e aquilo me dá um desespero no coração. Você sabe algo Aham. que é, eu acho que talvez seja a coisa mais difícil de fazer na nossa vida é saber se a gente dá ou não a esmola, né, quando alguém Verdade. pede. Tá certo Gente, ou tá por quê? errado, né? Porque nós não sabemos a realidade daquela pessoa. Ou Aham. seja, se eu não der, eu estou, de alguma forma, falando assim, poxa, se eu der, eu posso estar dando para algo errado. Eu Aham. aprendi que dar é sempre bom, porque mesmo que a pessoa for fazer para coisas, né, assim, droga e tudo mais, eu fiz aquilo que pode dar a ela o que ela diz que precisava. Então, Sim. as minhas causas, aquilo que arde dentro de mim, aquilo que eu gostaria de curar, de defender, de resolver, isso também é um bom indicativo. É. Então, É igualzinho, verdade. Eu tô lembrando aqui da minha vida agora. pois é, Pipe, eu gosto de, de, de alguma forma, tirar as pessoas que já creem em Cristo de uma fé ignorante. É aquilo que arde em mim. Eu gosto de fazer o crente crescer. Aham. Aí você fala assim, Pipe, vão lá na Praça 7, cara. Vão pregar, vão usar lá, tudo mais, o megafone, tudo mais. Eu vou, entendeu? Mas não acho meu coração, não. Aham. Eu falo, nossa, que absurdo. Pessoas podem ser salvas. Ok, eu entendo e eu faço isso, mas o que arde o meu coração é tirar as pessoas que já conhecem, que, que já aceitam Jesus, levá-las a conhecer o verdadeiro Jesus. É Então, sensacional. isso é um bom indicativo, né? É Então, ótimo. assim, é por isso que hoje as profissões já estão vindo novas, né? Por quê? Porque com a vida tendo essa grande mudança, surgem outras oportunidades, né? É. E, e outra coisa, Fê, que eu acho muito importante, mas aí não é tão fácil de saber assim, é entender o meu perfil. Aí você precisa de um bom, um coaching, um psicólogo bom, né? Alguém que tenha essa expertise. É verdade. Ou seja, eu sei que eu sou um cara executor. Eu gosto Aham. de sonhar e tirar do papel. Mas eu Uhum. sei que eu tenho dificuldade de me manter motivado em um trabalho de longo prazo que não tenha novidade. É por Você isso gosta de que ser desafiado constantemente, é, né? é por isso que na minha história eu tenho históricos de mudanças, de rupturas também, Uhum. sejam elas Uhum. boas ou não. O que Aham. que eu passei a fazer? A defender as minhas causas com o meu talento e inventando motivações novas dentro da motivação grande, dentro do Aham. trabalho. Sensacional. Você está gerindo a própria estrutura motivacional para prosseguir e não dar aquela desanimada, né? Mas isso foi o quê? Com muita, sabe assim, eu tive ajuda profissional. Profissional, sensacional. Ótimo, é isso mesmo. Muito bom.
Você vê que Muito interessante. eu Não, fiz e dever assim, de casa direitinho, só. Ô, Pipe, e você deu uma aula aqui de interessante de também de nichar, né? De você consegue, por exemplo, você é um líder, é um pastor, é uma pessoa que conduz, mas que já sabe muito bem aonde, para quem você quer se comunicar, qual o teu propósito bem específicozinho, e dentro desse propósito bem específicozinho, você já consegue criar vários mini rumos para ativar e para multiplicar suas ideias. Isso é fantástico, essa visão a longo prazo que a pessoa consegue desenvolver, né? Porque até, por exemplo, na minha área. Então, na minha área, às vezes tem um psicólogo que está falando assim, não, eu atendo criança, eu atendo adulto, eu atendo idoso, eu atendo todo mundo. Mas a pessoa, na verdade, ela está, às vezes, perdida dentro desse sistema. Que é a hora que esse coração, como você falou, precisa de começar a cantar. Mas como? Onde que queima? Quando eu começo a fazer aquilo, eu perco a hora, eu nem vejo que o tempo passou. Então, essa coisa que arde dentro do nosso coração realmente é uma pista fantástica de onde investir, semear, regar, porque senão a gente realmente vai ficar sobrevivendo dentro desse ambiente onde nós nos colocamos, porque a gente está perdido muitas vezes no processo, né? E assim, outra coisa que eu acho que é muito importante é que você tenha uma forma de pensar que ela que ela possa ter em algum tempo, assim, que ela mude, que você Uhum. se dê a possibilidade de se compreender melhor e aí fazer algumas alterações de rota. Por quê? Porque só É, assim você vai ser capaz de não apenas ter um nicho de trabalho, mas isso. de ser talvez uma referência naquele nicho e produzir mais pessoas do mesmo nicho. Lembrando, a É. espiritualidade, Fê, ela nos leva a parar de competir e Ah, é ela, verdade. Esse e ponto ela é ótimo. nos leva a contribuir. Isso. É por isso que quando eu vejo alguém lutando para que o outro que está na mesma área não cresça, isso é sinônimo de alguém que não está certo de si mesmo, que, É verdade. ou que quer, né, tudo para ele. Mas Uhum. a grande verdade é que todo líder ele quer reproduzir mais líderes e não deixar pessoas debaixo da sua liderança. Uhum. Mas todo chefe ele quer delegar sempre com tudo na sua mão. E a gente aprende com Jesus. Jesus, ele fez a maior escola de líderes da face da terra. Ele ficou 3 anos comendo, dormindo, se relacionando e demonstrando, ensinando 12 homens. Um se Uhum. perdeu, mas 11 reproduziram para o resto da vida e até hoje nós estamos aqui por causa desses 11. Esses 11 Uhum. reproduziram, que foram reproduzindo. E eles Uhum. relataram esse fato maior. Portanto, Uhum. formar liderança, compartilhar o conhecimento, fazer com que as pessoas possam se tornar melhores do que você, Melhores. não Exatamente. é não é andar para trás. Sabe por Isso. quê? A maior, talvez, Fê, a melhor sensação do trabalho não é o dinheiro, é a gratidão. De gente que fala assim, eu só tô aqui porque o Pipo me ajudou. Eu só É tô aqui verdade. porque um dia ele falou tudo o que ele sabia sobre tal assunto. E como alguém que é um pastor, isso é muito notório. Todo Uhum. pastor que quer manter o povo debaixo de escravidão, ele diminui o nível
de conhecimento. É. E ele passa a só reproduzir comportamento e não criatividade, e não pensamento. Ele, justamente porque todo chefe não quer ser questionado, mas todo líder, ele entende que a dúvida, a pergunta, ela é legítima para a expansão. Para o avanço, E a a gente não cresce sem pergunta. espiritualidade, ela traz isso para a gente. Porque é como ela já nos define. A minha relação com o trabalho e com quem eu trabalho é totalmente diferente. Obviamente, todos estamos em um processo de decantação, né? Todo mundo está se resolvendo, não tem ninguém aqui perfeito. Então, é aí que a coisa fica legal. Exatamente. É aí que fica legal. Por quê? O conhecimento de Deus, aí entra algo muito lindo, é que quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me conheço. Por quê? Olha só. Se Deus existe e Deus é o criador de todas as coisas e Deus me criou, não existe ninguém na face da terra, nesse mundo, que possa me revelar quem eu sou, senão o próprio Deus. Não é verdade? É lindo isso, É por isso que eu lembro de uma frase do meu santo predileto, Santo Agostinho. É que ele diz assim: que eu te conheça, ó conhecedor de mim. Que eu te conheça tal como sou por ti conhecido. Então, isso é algo muito, muito legal nessa relação. Muito lindo. É verdade. Então, assim, eu gosto muito, mas hoje, infelizmente, né, a fé ela tem sido muito mais buscada para escapar, né, do trabalho do que para resolver essas questões. E é engraçado porque algumas pessoas até falam assim, nossa, mas que bom que aconteceu isso, porque eu nem tive, graças a Deus, porque eu não tive nem que ir no trabalho. E realmente é um escapismo, muitas vezes, a gente não está entendendo a raiz, o que está internamente, o que está ali doendo mais em você. Será que é realmente a questão do trabalho? E geralmente a gente sabe que não necessariamente é o trabalho que é o empecilho maior. Tem um empecilhozinho de dor lá dentro. E aqui a live era um convite, a gente tem um teólogo maravilhoso conosco aqui, porque a ideia era sempre fazer um confronto com aquilo que nós temos, a ciência, de dados produzidos ao longo dos anos e uma, vamos dizer, uma mãozinha dada com a teologia, por exemplo. E aqui, Pipe, pensando em você, até quando pensei no convite, eu vejo você uma pessoa que tem um coração muito ensinável, é uma pessoa que tem uma sensibilidade para escutar, para ouvir uma crítica, para ouvir uma palavra, e não necessariamente que você está aceitando tudo, pelo menos a experiência que eu tive com você. Mas no sentido assim, eu já sei que não está tudo tão perfeito nas coisas que eu estou fazendo, já tem isso como um pressuposto. E quando a gente pensa na ciência, voltando agora para a ciência, nós temos muitas informações sobre isso, de que as pessoas mais que se limitam e que mais humildes, que vamos colocar assim, que se colocam na posição de que eu tenho sempre que aprender até morrer, são as pessoas que mais voam na sua carreira, que mais impacto tem na vida das pessoas, vamos pensar em liderança, que estão ao seu redor. Você falou que você está mais ou menos nisso, então. E assim, o que nós precisamos de melhorar nesse sentido, pensando aqui nessa ligação da teologia, com essa pessoa que se coloca nessa posição de não ser só o expert, que sabe de tudo, que lida, que já aprendeu, que já tem propriedade e vou aplicar, mas que tem esse movimento, como você colocou anteriormente, que a gente sempre tem que pensar numa mudança em algum momento da nossa vida, né? Como que a gente faz essa interlocução? Como que a gente pensa isso dentro desse cristianismo, essa ligação, então, dessa humildade, do coração ensinável e esse resultado que vai gerar na vida das pessoas e não somente na nossa vida? Então,
Certa vez, Cristo estava com os seus discípulos e tinha muita gente perto dele. E eles esperavam, né, que esse homem, Jesus, fosse ser o grande líder que a nação, de fato, estava há anos aguardando. Eles achavam que Jesus iria tomar o poder, expulsar Roma, iria reinar como o Messias. E Jesus se senta num monte e diz assim: felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Feliz mesmo são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Feliz de verdade são os mansos, os humildes. Ou seja, a grande questão é que o problema não é o trabalho em si. O problema é o coração. Quando eu sou pobre de espírito, o que isso quer dizer? Que eu me coloco numa relação de dependência. Que eu sei que eu não sou alguém que resolve tudo, absoluto, e eu não sou o último da cadeia dos homens. Por quê? Porque eu reconheço que eu preciso de ajuda. Feliz mesmo é quem chama o Chapolin. E agora, quem poderá me defender? Ou seja, por quê? Porque tentar ser herói é muito penoso. E o ser humano não foi feito para ser herói. Ele foi feito para ser irmão. E isso é o que a gente falta. Aí você diz, verdade. né? Ô, Pipe, eu vejo aí, você é um cara que escuta. Olha, não é bem assim, não. Eu tenho, né, assim, já foram aí, entendeu? Mas não é tão bem assim. Ou seja... Mas você não está treinando? Você não acha que você está treinando essa habilidade? Eu estou treinado, mas aí vale a indicação de um livro que não é de teologia. É o livro Mindset, né? Mindset é ótimo. Ou seja, quem sofre mesmo é quem tem um mindset fixo. Ou seja, eu sou burro, eu não sou burro, eu sou bom, eu não sou bom, eu vou fazer, eu não Pensamentos rígidos, né? Quando eu tenho uma mentalidade aberta, e isso já foi cientificamente provado que o cérebro é plástico, ele se molda, eu posso entender que eu consigo fazer o que eu quiser. E aí vai uma outra indicação de um livro que não é de teologia, ele ainda não tem em português, que chama The Mamba Mentality, a mentalidade Mamba, que é o livro do Kobe Bryant, que que legal. Que foi um dos maiores astros do basquete e morreu agora mesmo. Ele fala que quando ele tinha 12 anos, ele era o pior do basquete. Ele não fez nenhum ponto no jogo. Mas, em 2 anos, ele se esforçou, ele se deixou, né? Ou seja, ele treinou, ele quis aprender, ele reconheceu que ele não era bom. E com 14 anos, Kobe Bryant se torna o melhor jogador do estado. E foi entre os 5 maiores jogadores da história do basquete. Um outro exemplo, a Beyoncé. Você sabia que ela escuta todos os seus shows depois do show? Não. Por quê? Porque ela quer ver aonde ela errou. Eu, por muitos anos, eu tive vergonha de ouvir as pregações. Uma, obviamente, é por ser gago, então eu sei todas as horas que eu estou nessa live
por mais fluente que eu esteja, eu sei as horas que eu mudei a palavra para não parecer gago. Então, Aham. me assistir é doído, e ainda é para mim. Mas, Uhum. como a Beyoncé, como o Kobe Bryant, que assiste todos os seus jogos depois dos jogos e sem dar um fast no vídeo, eu assisto hoje todas as minhas pregações. Por quê? Porque eu quero melhorar. E uma das coisas Ótimo. que pode ser talvez pode ser um pouco distorcida, mas entendam dentro de toda essa história do pobre de espírito, você não precisa querer ser melhor do que alguém. Você precisa querer ser melhor do que você mesmo, todo dia. É por isso que Autossuperação. a frase do Kobe Bryant, né, do livro seja a melhor versão de você mesmo. Sensacional. É bem isso mesmo, Pipe. Muito bom. Olha, gente, ótimas indicações aí para nós. E, infelizmente, a gente está aqui quase caminhando para o fim. Mas, Pipe, só para a gente finalizar, é uma frase que sempre ficou muito guardada na minha cabeça, que uma vez você falou, e agora vivendo em tempos onde muitas pessoas estão perdendo seus empregos, né, o seu trabalho, e você falou assim, muitas vezes você está desempregado, né? Você não tem esse emprego, um contrato, mas você nunca fica sem trabalho. Então eu gostaria aqui da gente encerrar com essa frase que você já disse algumas vezes e o que significa efetivamente dentro desse contexto todo que nós estamos falando de trabalho, de fé, e até mesmo uma palavra de encorajamento para esses tempos, para tantos que estão assistindo agora ou mesmo que assistirão posteriormente essa live aqui. Tá. Essa frase eu acho que é do pastor Márcio, né? Que ele fala assim, que pode não ter emprego, mas nunca falta trabalho. Hum, Né? Ou seja, por quê? eu ouvi da sua boca, então desculpa aí, eu pensei que Eu era só sua. reproduzi dele. Né? Por quê? A grande verdade é que o ser humano foi criado para trabalhar. Então nunca vai ter Aham. escassez de trabalho, porque a expressão do ser humano, a imagem de Deus, é se expressar no trabalho. Portanto, sempre tem ou sempre pode ter uma ideia nova. Uhum. Sempre existe alguma outra necessidade. Sempre tem alguém sofrendo, sempre tem alguém necessitando, sempre tem alguém que precisa, do mínimo, de uma mãozinha. Por isso, Aham. é muito importante que a gente saiba, primeiramente, nos valorizar como seres criados por Deus e feitos à sua imagem. Porque aí você sai de uma ansiedade de não conseguir sair da sua casa para trabalhar porque você acha que as pessoas não te dão valor. Mas você não Exatamente. precisa que as pessoas te deem valor, porque você tem valor, né? E tudo mais. A música crente que tem aí. Por quê? Porque aí eu começo a enxergar oportunidade. Eu começo a enxergar necessidade. Eu começo a enxergar aonde eu posso servir. O nosso Uhum. problema, então, é que nesse momento de crise, a gente tem que parar de olhar o trabalho como meio de retorno monetário e voltar a enxergar o trabalho como meio de expressão de amor. É Sabe por quê? verdade. Porque certa vez também Jesus nos ensinou. Ele diz assim: olha, vejam os lírios do campo. Deus não veste eles, Deus não cuida deles. Ou seus cabeça dura. Vocês É. não acham que Deus cuida de vocês e supre as necessidades? E ele fala assim: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça,
e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus está dizendo? É que o mundo do trabalho, o mundo, ele ganha o contorno correto, ele é redefinido, ele é restaurado quando eu primeiro escuto a voz de quem o criou e exerço a justiça, a equidade de quem o fez com um propósito. Uhum. E quando eu encontro esse prazer, o que me veste, o que eu como, se torna ou vem se tornando supérfluo. E eu passo a ter prazer com gratidão nas coisas. É por isso que ser rico é muito bom. Mas ser rico apenas de dinheiro é medíocre. Por quê? Porque você só consegue aproveitar os prazeres, né, muito momentâneos. E você não consegue ser feliz na caminhada. Isso é muito triste. Então fica aqui a minha fala de que você, primeiro, precisa se encontrar em Deus. Porque Deus é mais glorificado quando nós temos prazer nele. E se eu tenho prazer em Deus, isso me completa de tal maneira que o meu trabalho se torna um meio de expressar amor e não um meio de buscar prazer. E por mais que o meu trabalho me dê prazer, eu sei que esses prazeres não se comparam ao prazer de uma espiritualidade saudável. É verdade. Gente, sensacional. Pipe, aqui, vai ter que ter mais dobradinha, por favor, tá? Eu tenho certeza que a galera vai pedir. Gastou nada. Pessoa estuda o dia inteiro. Muito agradecida. Irmão, trabalho. Agradecida demais pelo aceite, né, desse convite, Pipe. Você é uma pessoa muito especial para a minha vida, sua família. Estou muito feliz por você ter compartilhado esse conhecimento conosco. Eu tenho certeza que será de muita valia e de muita reavaliação, né? Porque a gente é confrontado com essas palavras a todo momento, por mais que a gente já escuta uma, duas, mas parece que sempre tem que trazer à memória novamente algumas dessas questões e fazer essa parceria, eu acho, com o que a ciência nos traz. E aquilo também que essa cosmovisão cristã traduz pra gente, a gente não vê muita coisa que não está caminhando junto em alguns aspectos, né? Acho que dá pra gente caminhar de uma forma bem saudável. Eu agradeço muito a sua participação. E espero que todos aqui deixem aqui um comentário. Se você não ainda segue o Pipe, vai lá seguir. Tem muitas coisas boas na página dele também. Por favor, tá bom, galera? Boa foto da família. Deixa eu fazer aqui um printzinho nosso aqui, que minha perna tá... Obrigado. Gente, um grande abraço, uma ótima noite para todos. Pipe, muito obrigada de coração para você. Beijo. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.